Oi, gente, seja muito bem-vindo ao Entre Especialidades, o podcast para você, estudante de medicina ou médico recém-formado, que quer entender de perto o que existe por trás de cada especialidade médica. A cada episódio, a gente conversa com profissionais e estudantes que compartilham suas histórias, escolhas e desafios para te ajudar a enxergar o que realmente move cada especialidade e, quem sabe, descobrir qual delas combina mais com você. Eu sou Gabriela e junto com a Alessandra, Bruna e Érica, vamos apresentar o Entre Especialidades, um espaço para se inspirar, se reconhecer e se conectar com o propósito de ser médico. Olá, bom dia! Hoje nós vamos entrevistar a doutora Thalita Avelar, que formou na Faculdade de Medicina de Petrópolis em 2018 e fez a residência de radioterapia na USP São Paulo, finalizada em 2022. Oi, Thalita. Oi, boa tarde, Gabriela, tudo bem? Obrigada pelo espaço. Vou falar um pouco da minha especialidade, que ela não é tão difundida no meio médico. É isso. Vamos lá. Por isso vai ser legal essa entrevista. Então conta pra gente em que momento da graduação que você pensou em seguir a radioterapia. Pensei já no internato, porque eu sempre tive um afinco muito grande por pacientes oncológicos e paliativos. E eu conheci durante o próprio internato, fiz acompanhamento com a clínica que tinha na minha faculdade. E eu achei ela muito interessante porque a gente tem um tempo com o paciente, ao mesmo tempo a gente tem um tempo nosso para a gente programar e planejar o tratamento de cada paciente individualizado. Muito bom. Legal, então, isso, né, de você ter vivido isso no internato, né? E quais foram os fatores que pesaram na sua escolha, assim? Você pensou no seu perfil e gostou do perfil do profissional que seguia aquela área, a rotina, o retorno financeiro, qualidade de vida? O que foi que fez você escolher? Para mim foram dois grandes fatores. O primeiro fator que minha especialidade a gente atua principalmente de segunda a sexta, na maioria das vezes em horário comercial ou quase que comercial, o que para mim é uma grande qualidade de vida, porque plantão noturno não era uma coisa que eu gostava. Eu achava que ao longo da vida isso ia me cansar, ia me desmotivar. E o padrão do paciente que a gente atende, porque geralmente é um paciente que ele precisa muito do profissional de saúde naquele momento de doença e a gente consegue trazer, às vezes não a cura, mas também um grande conforto em alguns momentos para esses pacientes. Momentos difíceis, né? Exato. E sobre a residência, né? Como foi o processo seletivo? O que mais exigiu de você nessa preparação? Para a residência, eu fiz 2 anos de cursinho durante o internato mesmo. Eu fiz médio curso no 5º ano e médio no 6º ano. No 5º ano eu ainda não sabia o que eu queria. Fiz porque, na minha época, eu não sei como que está sendo agora, para passar, a maioria das pessoas faziam e decidi fazer também. Então foi isso. Eu fiz muita prova fiz muita questão e foi o que eu mais fiz para poder fazer a prova de residência. E assim que você terminou a faculdade, você já passou? E eu já passei no último ano de faculdade. Eu fiz na USP, eles contam bastante currículo. Então você tem um currículo com liga acadêmica, com monitoria, com trabalho científico, isso conta bastante também. Sim, isso é muito importante mesmo. Que já é uma preparação desde a faculdade, né? Então você já tem que estar pensando nisso. E como é a rotina real da residência? Como era a sua rotina de carga horária? Como eram os plantões, o ambiente que você estava e o aprendizado prático? Durante a residência, nossa carga horária era de 60 horas, que eu acho que é preconizado em todas as residências hoje. Ela era de segunda a sexta, geralmente de 7 da manhã até às 6 da tarde, 8 da manhã, 7 da tarde, com alguns plantões noturnos, entre aspas, que eram até quando fecha o serviço. No caso do HC, mais tardar até 9, 10 horas da noite, não passando disso, mas a gente acabava fazendo um rodízio. Na residência a gente é dividida em várias atividades, a gente não faz só uma coisa o tempo inteiro. E também é a nossa realidade clínica.
vai ter momento que a gente vai estar no ambulatório. Geralmente as consultas de ambulatório a gente vai ver as primeiras consultas, que são os pacientes que chegam pra gente avaliar o tratamento e a gente propor o tipo de tratamento que a gente vai fazer para aquele paciente. A gente vai atender os retornos, que muitas vezes é um pós-tratamento desses pacientes para avaliar como que foi o tratamento. E os retornos breves, geralmente a gente vai avaliar mais toxicidade do tratamento do que a efetividade em si. A efetividade a gente vê mais a longo prazo. E aí a gente tem um tempo de planejamento do tratamento do paciente, que aí a gente faz em uma sala separada, que a gente chama de sala de planejamento. Todo paciente para fazer radioterapia, todo não, a maioria dos pacientes para a gente fazer radioterapia, a gente faz uma tomografia, que a gente chama de tomografia de simulação. Essa tomografia a gente usa para poder programar a nossa máquina para como vai chegar a radiação naquele ponto de tratamento, e a gente usa para proteger os órgãos em volta também. A gente define uma dose máxima, que a gente chama de constraint, para proteger os órgãos ali em volta, os órgãos bons, que a gente não quer que chegue radiação e continue funcionando depois do tratamento. A gente, a partir desse planejamento, a gente define o tipo de radioterapia que a gente vai chegar, o tipo de máquina que a gente vai usar. E isso pode ser mudado durante o tratamento. Pode ser que durante a consulta a gente pensou, para esse caso eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer um tratamento 3D. Aí na hora que a gente chega para fazer o tratamento dele, a gente vê que o tratamento 3D não vai conseguir a efetividade que a gente quer, porque vai pegar uma parte que está abraçando a medula, por exemplo. Eu quero proteger a medula daquele paciente e vou usar uma técnica mais conformada, como um tratamento IMRT, VMAT. E isso a gente vai decidir muito depois que chega esse caso pra gente delinear. Depois que a gente delineia esse caso, ele vai para a parte da física, que são os nossos braços direitos e esquerdos, que ajudam todo o planejamento. E ele vê que se a gente consegue chegar à dose naquele caso com o que a gente desenhou. Depois que ele faz isso, a gente vê se está de acordo com o que a gente esperava, dando tudo ok. Volta para o físico, ele refaz alguns cálculos, joga na máquina, a gente tem um paciente teste para ver se aquilo está funcionando para tratar aquele paciente, e então o paciente vai ser convocado para iniciar. Aí isso é a outra parte que a gente faz. Maior parte, eu acho que 50% do nosso tempo a gente faz esse tipo de... vai estar fazendo esse tipo de avaliação, planejamento, e acompanha também os inícios, porque sempre tem que ter um médico radioterapeuta em início e entrega de altas doses, principalmente o que a gente chama de radiocirurgia, nos tratamentos radioterápicos. Aí outra parte do nosso tempo são as revisões. Todos os pacientes que estão em tratamento de radioterapia, é preconizado que uma vez por semana ele tem que passar por avaliação médica em relação aos efeitos colaterais, porque a gente tem que medicar esses pacientes, e onde que eles sabem todos os seus anseios, as dores, as dúvidas, neste momento também. Muito bom, muito bom. Existe especialidade dentro da radioterapia? Existe, mas no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, eles conseguem dividir bem quem que faz cada tipo de tumor. Tá. Tem médico que vai ser especializado só em tratamento de câncer de próstata, especializado em câncer de estômago. Só que no Brasil hoje, a maioria dos radioterapeutas fazem tudo e a gente aprende tudo na residência. Tá. A grande diferença a gente tem residência que tem alta tecnologia, que foi o meu caso, que na minha residência eu aprendi a fazer braquiterapia de alta dose, aprendi a fazer tratamento 3D, 2D, IMRT, VMAT, radiocirurgia. Alguns lugares do país não tem tanta tecnologia quanto eu tive a oportunidade de ver. Então, se você faz uma residência que não tem essa alta tecnologia, muitas vezes você vai precisar fazer um fellow para aprender a fazer a radioterapia com mais alta tecnologia, que aí geralmente é o VMAT, o IMRT, a radiocirurgia, que a gente tem eu no meio do dia a dia tenho contato a todo momento. Quando você está num grande centro, como eu estou em São Paulo, a maioria dos hospitais tem essas tecnologias para que você possa tratar cada
cada paciente do que ele precisa fazer. Entendi. Muito bom. E os maiores desafios, assim, da residência, o que você acha, assim, tanto físico, emocional, acadêmico, como foi? Para mim, a maior dificuldade da residência é que a gente sai da faculdade achando que a gente vai salvar todo mundo. E não é assim. Tipo, muitas vezes, o melhor que você tem para fazer aquele paciente é dar o conforto. É você entender que, às vezes, a sua palavra vale muito mais do que a cura daquela doença que, às vezes, a gente não vai conseguir, infelizmente. É uma carga emocional muito intensa, porque você, muitas vezes, tá ali ansioso para que o tratamento dê certo e não vai dar certo. E a gente acaba perdendo pacientes no meio do tratamento. E a gente não está acostumado com isso, vai acostumando com o tempo e vai entendendo com o tempo como que funciona. E esse apoio psicológico para o paciente? Vocês têm alguma base, alguma coisa, ou é meio da vivência mesmo? No meu caso foi da vivência. Mas a vivência, geralmente as pessoas que estão nessa área vivem muito e acabam dando muito com a gente, explicando, não tem um apoio psicológico tão grande. Onde eu fiz residência, o paciente, você conseguia facilmente encaminhar pro pessoal da psicologia e tudo mais, então você tem que estar junto ali. E aí agora no pós-residência, mercado de trabalho, como foi essa transição do fim da residência para o mercado de trabalho? Na radioterapia, nós somos poucos em número, então não é muito difícil você conseguir um emprego pós-residência. Você vai conseguir um emprego, é uma remuneração, ok, não é uma remuneração gigantesca que você vai conseguir fazer, mas você vai sair da residência empregado, muito provavelmente. Só que você não consegue sair de um grande centro. Você não consegue ir para uma cidade de interior porque você precisa ter, no mínimo, uma máquina que opere. Então você vai ter que ter muito dinheiro para montar um serviço ou você vai ser contratado. Sim. E eu acho que isso é um ponto negativo da nossa especialidade. Mas é uma coisa que você vai ter certeza que você vai ter que empregar, né? Pós-residência. E a grande maioria das vezes como PJ. Como PJ. Em poucos lugares você vai ser contratado como CLT. Geralmente o contrato como CLT você vai ter se for dentro de um hospital universitário. Porque aí você passa por um processo seletivo e você é contratado como profissional daquele hospital. Mas fora isso, você vai ser contratado geralmente como PJ. E como é a rotina profissional, né? Hospital, apenas hospital, você faz plantão, hoje em dia a gestão do tempo, como é que funciona? Hoje a minha gestão do tempo está basicamente dentro de clínica, hospital, porque existem clínicas de radioterapia. No meu caso, eu sou contratada por dias da semana e por períodos da semana eu tenho uma carga horária a ser cumprida. Então eu consigo gerir o meu tempo porque eu me planejei para isso. Mas você pode ser um gestor um dia de uma radioterapia e você não vai ter essa liberdade. Você tem uma liberdade de tempo, mas aí vai ser mais abrangente. Mas geralmente é um horário mais definido. Você pode fazer seu turno de 7 da manhã às 9 da noite, você pode fazer seu turno de 1 hora da tarde até 7 horas da noite, vai variar do serviço que você tá empregado e se esse serviço vai ter mais médicos ou não. Se você for por interior, que é só você e mais um médico, por exemplo, provavelmente você vai trabalhar mais dias da semana e ser um horário mais diluído. Entendi. E o que você mais gosta e menos gosta da especialidade? O que eu mais gosto? O contato com o paciente. Ele é um contato você tem um contato com o paciente, mas você não tem contato com o paciente 100% do seu tempo. Sim. Você tem aquele contato de estar junto, de explicar, de acolher o paciente.
mas também você não é 100% a referência daquele paciente para tirar as dúvidas dele. Então, para mim, é o contato que é o ideal. E para mim, a maior dificuldade é você não poder decidir onde você vai trabalhar 100%. Eu não posso hoje escolher que eu vou trabalhar no meio do Amazonas. Eu não posso montar um consultório como radioterapeuta. Só se eu investisse muito dinheiro nisso. Eu sempre, provavelmente, eu vou ser contratada o tempo inteiro. Sim. E eu acho que isso tira um pouco a minha autonomia. Mas fora isso, eu sou bem satisfeita com a especialidade. Uhum. E como você enxerga o futuro da especialidade? Avanços tecnológicos? A gente acabou de ter a ASTRO, que é o maior congresso de radioterapia do mundo, nos Estados Unidos. E foi interessante que o ponto principal da ASTRO foi o uso da radioterapia para pacientes não oncológicos. Que a gente vem procurando em relação a isso. E fora que a gente lá fora tem outras máquinas que a gente não tem aqui no Brasil, como prótons. Tem uma conversa que vai trazer, não vai trazer. Mas eu acho que é muito melhor. Não é muito melhor, ela é diferente. Tá. Para alguns tumores ela consegue dar uma diferença, tipo, principalmente para tumores de sistema nervoso central e para criança. Você consegue dar menos dose em um órgão bom e focar mais no tumor. Sim. E isso vai beneficiar alguns pontos e outros não, mas enfim. E esse da radioterapia para pacientes não oncológicos seria para quê, por exemplo? Hoje a gente trata queloide, a gente trata macroadenoma de hipófise. Alguns estudos estão falando sobre artrose, mas eles são doses muito inferiores. Não entendi. Interessante. É interessante. Mas a gente tem pouca coisa ainda no Brasil. A gente trata, uma coisa que é muito interessante que a gente trata para paciente não oncológico para malformação arteriovenosa de sistema nervoso central. É um dos principais tratamentos, principalmente em área eloquente que não consegue operar. E a gente consegue ótimos resultados. Consegue para Chivanoma, meningioma. São várias coisas que a gente vai ajudando. A gente trata muito doença, tumores benignos de sistema nervoso central, que por algum momento, por algum motivo, a neurocirurgia não consegue abordar e a gente consegue um controle muito bacana. Legal, interessante. Bem, é isso, foi muito interessante. É uma especialidade que a gente realmente não vê na faculdade, né? Não aborda isso, né? Provavelmente no internato, né? Que a gente não chegou lá ainda. Mas na faculdade em si é uma especialidade que a gente não fala muito, né? Então é muito interessante, foi muito boa a conversa. Adorei. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.